Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que na gloriosa transfiguração de vosso Filho, confirmastes os mistérios da fé pelo testemunho de Moisés e Elias, e manifestastes de modo admirável a nossa glória de filhos adotivos, concedei aos vossos servos e servas ouvir a voz do vosso Filho amado e compartilhar da sua herança. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, pobres servos e pobres servas, eis que estamos no nosso quinto dia de retiro, nosso quinto dia de reflexão sobre o mistério da transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo e também uma reflexão sobre o nosso próprio caminho de transfiguração, uma vez que somos chamados a imitar Jesus Cristo, também na pessoa de Jesus Cristo, por participação, somos chamados a sermos transfigurados. Como vimos até agora, emergiu-se, pouco a pouco, esse mistério do Cristo profeta da nova aliança e desse Cristo, Filho amado do Pai. A luz da transfiguração tem, portanto, ao mesmo tempo, um caráter profético e um caráter sacrificial. Ela é o intenso brilho da glória que nos revela qual é a escatologia cristã. E hoje, na linha de São Gregório de Nissa e da sua Vida de Moisés, e também na linha do pseudo Dionísio Areopagita, dois grandiosos padres da Igreja que se debruçaram sobre o mistério da transfiguração, eu gostaria de ampliar a nossa concepção, o nosso sentido de contemplação do mistério de Jesus Cristo a partir de duas perspectivas que aparentemente são divergentes, mas que na verdade são como que dois raios de luz que partem de um mesmo centro. Falaremos hoje do mistério da nossa transfiguração, mas a partir de uma comparação entre a perspectiva da interpretação do Oriente cristão, dos padres gregos e orientais, e também fazendo uma ponte, uma comparação, uma relação também com a interpretação da nossa teologia ocidental, particularmente com Santo Tomás de Aquino. O mistério da transfiguração é um mistério de luz. E essa questão da natureza dessa luz tabórica, da onde vem essa luz e o que é essa luz que brilhou no Monte Tabor na pessoa de Jesus Cristo, é o que o Oriente cristão mais se preocupou em contemplar, especialmente Gregório Palamas, que foi monge do Monte Athos e depois arcebispo em Tessalônica, no ano de 1347. Tendo como ponto de partida a revelação de São João, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 5, onde ele diz: Deus é luz, os padres gregos desenvolveram uma teologia trinitária da luz, demonstrando, como fez também São Basílio Magno no seu Tratado do Espírito Santo, que as três hipóstases ou as três pessoas da Santíssima Trindade são luz. Nós temos a luz do Espírito Santo, na qual vemos a luz de Cristo, que por sua vez é a luz nascida da luz do Pai. Este jogo de luz entre as três pessoas da Trindade, que São Basílio desenvolveu no seu Tratado do Espírito Santo, aplicando ao Espírito o versículo do Salmo 35, em vossa luz veremos a luz, é também retomado por Gregório Palamas na Ordem da Economia, na sua primeira homilia sobre a transfiguração, onde diz Gregório Palamas: acompanhando o Senhor, encontram-se ali, na transfiguração, totalmente invisíveis, o Pai e o Espírito Santo, um testemunhando com sua própria voz que este era o seu Filho muito amado, e o outro iluminando-o com a sua luz luminosa, com sua nuvem luminosa, demonstrando que o Filho era da mesma natureza que ele e que o Pai, e que a luz era una, porque a riqueza é a comunhão de natureza e a única fonte do esplendor. Desenvolvendo um pouco este texto, ele diz que o Espírito Santo é a nuvem luminosa que ilumina o Cristo.
E a luz do Pai, do Filho e do Espírito é uma e mesma luz, é a luz da divindade. Ora, esta luz é uma luz incriada que existe desde toda a eternidade, que faz parte da própria Trindade. Essa luz manifestou-se em Cristo na transfiguração. Mas a nossa pretensão aqui é justamente voltar à questão que foi levantada por São João Crisóstomo em sua primeira homilia sobre a transfiguração e que vimos lá, se não me engano, na segunda palestra. A citação de São João Crisóstomo foi inclusive retomada posteriormente por São Tomás de Aquino e também por Gregório Palamas, como veremos hoje, e isso nos dá um ponto de comparação entre as duas tradições, a tradição oriental e a tradição oriental. Comecemos estudando um pouquinho o que diz Gregório Palamas. Gregório Palamas, assim como fez Tomás de Aquino, ele cita João Crisóstomo. Diz Gregório Palamas: Crisóstomo, o teólogo, pergunta: que quer dizer que foi transfigurado? Significa que ergueu o véu de sua divindade e mostrou a seus iniciados o Deus que permanecia nele. Enquanto orava, o aspecto de seu rosto mudou, diz Lucas, e ficou resplandecente como o sol, escreve Mateus. Disse, como o sol, não para que pensemos que esta luz é sensível. Longe de nós a cegueira espiritual daqueles que não podem conceber nada além daquilo que se revela aos sentidos. Mas, ao contrário, para que saibamos o seguinte: aquilo que o sol é para os homens que vivem apenas segundo os sentidos e não vivem sem eles, Cristo é, sendo Deus, para os homens que vivem segundo o Espírito e vivem no Espírito. É para o que é semelhante a Deus, não é necessária outra luz, senão a visão divina. Detenhamos-nos neste texto apenas neste questionamento de Gregório Palamas, que é retomando inclusive João Crisóstomo. Essa é a pergunta que nos interessa. O que quer dizer que ele foi transfigurado? E ele mesmo responde, significa que ergueu o véu da sua divindade. Portanto, a esta pergunta de São João Crisóstomo, que quer dizer que foi transfigurado, Gregório Palamas começa respondendo por meio de um verbo. Significa que ele ergueu. Ora, erguer é um verbo, é um ato voluntário. E essa, entre aspas, vontade própria é justamente o que diferencia a transfiguração do rosto de Jesus, que brilhava como o sol, da irradiação do rosto de Moisés, quando ele descia do monte. Entre a irradiação de glória do rosto de Jesus e a irradiação do rosto de Moisés, existe a diferença que há entre o reflexo e a fonte que reflete. O rosto de Moisés refletia a glória divina, cuja fulgurante marca ele havia visto. E, no entanto, esta glória de Moisés não era senão uma glória passageira da economia da lei, como diz São Paulo. Já o rosto de Jesus, ele irradiava uma luz cuja fonte não é um reflexo, porque a fonte é a sua própria pessoa. Ele é o sol de justiça e a sua própria divindade é a fonte de toda a luz. A isto Gregório Palamas acrescenta: esta glória que surgia da sua divindade, conforme a sua natureza, revelou-se no Monte Tabor, compartilhada igualmente por seu corpo, pelo fato da união hipostática. Assim o é, porque, igualmente na efusão dessa luz, o seu rosto brilhava como o sol. Portanto, Gregório Palamas ele desenvolve isso que acabamos de dizer, dizendo que a glória, a luz, é a sua própria divindade, mas que ela compartilha igualmente do seu corpo. Tanto é verdade que o próprio Evangelho diz que o seu rosto, portanto o seu corpo, brilhou como o sol. Nós vimos na segunda conferência que Santo Tomás de Aquino afirmava que a glória de Cristo emana da sua divindade.
E para dizer isso, ele cita inclusive o próprio São João Crisóstomo. Santo Tomás de Aquino diz, para relembrar, né, que Cristo tinha o poder de derivar para o corpo a glória que vinha da sua alma. E foi isso que ele fez na transfiguração. Entretanto, o aspecto cristológico que distingue Santo Tomás de Aquino de Gregório Palamas é a consideração a respeito da alma de Cristo. É interessante notar que Palamas não menciona a alma de Cristo. Ele simplesmente mostra que o corpo de Cristo é como uma luminária, que por sua vez é deificante e que irradia a claridade divina. Já Tomás de Aquino fala do reflexo, ou usando seu vocabulário próprio, ele fala de uma redundância da glória da alma de Cristo no corpo de Cristo. Para retomar a citação de Santo Tomás, ele diz que, se, com efeito, desde o começo de sua concepção, a glória da alma de Cristo não se refletiu em seu corpo, foi em virtude de um desígnio de Deus. Cristo pôde assim cumprir os mistérios de nossa redenção no corpo passível. Portanto, a contemplação da glória do corpo de Cristo, que arrebata de alegria os bem-aventurados, não submerge na contemplação da glória da alma de Cristo, a anima Christi. Por uma vontade da alma de Cristo, a glória da alma se reflete no corpo para consolar seus discípulos e firmá-los na fé na ressurreição dos mortos. Essa seria um pouco a linha de Tomás de Aquino, que não é muito diferente da concepção de Gregório Palamas, da concepção oriental, a não ser nessa importância que é dada, nesse desenvolvimento que é dado a respeito da alma de Cristo. Gregório Palamas não cita a alma de Cristo, mas ele fala simplesmente da sua divindade, né, que está unida, né, nessa irradiação da luz, né, ao corpo. Já Tomás de Aquino diz a mesma coisa, mas de uma forma diferente. Ele diz que é a glória da alma que transborda, né, que redunda, né, que deriva para o corpo. E depois de, por meio de um único verbo, falar da soberana liberdade, da soberana vontade de Cristo de agir, no verbo ergueu, ele diz justamente no que consiste essa vontade de Deus. Né? Então, ergueu o véu da sua divindade. Vocês sabem que no antigo templo de Jerusalém havia o Santo dos Santos, que era justamente coberto por um véu. O que havia atrás daquele véu, ninguém poderia contemplar. Era justamente um lugar onde Deus habitava, né? O Santo dos Santos. E ninguém tinha acesso visível àquele local, a não ser o sumo sacerdote que ia lá oferecer sacrifícios. Já então, é isso que Gregório Palamas quer dizer. Cristo, na transfiguração, ergueu o véu da sua divindade. Agora, a presença de Deus está disponível para a contemplação de toda a humanidade. Então, esse véu da sua divindade que foi erguido é o nosso segundo ponto de reflexão. Esta é a fonte da glória, que é invisível, é a divindade que permanece escondida, mesmo que ela se manifeste. Parece contraditório, mas vamos entender um pouco melhor isso. Nós falamos há pouco de luz incriada, luz que existe no seio da Santíssima Trindade e que é a própria Santíssima Trindade. Existe desde todos os tempos. Essa luz incriada, ela é uma luz inacessível. Essa expressão é tirada da doxologia paulina da primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Essa luz inacessível. E ela pode ser interpretada segundo a teologia que os orientais chamam de teologia negativa ou teologia apofática, que é principalmente utilizada por Dionísio Areopagita, como falamos aqui. É uma teologia negativa, essa teologia apofática, que prefere falar de Deus a partir daquilo que ele não é. Porque tudo
bem, a gente pode dizer, Deus é amor, né? Mas eu não sei o que significa a totalidade do amor. Então, eu não posso dizer exatamente o que é, porque eu não conheço aquilo que é, né? Deus é amor, Deus é misericórdia, mas é impossível para a concepção humana ter uma ideia completa do que é esse amor que Deus é, porque justamente é um amor infinito. Então, essa teologia negativa e apofática prefere falar de Deus a partir daquilo que ele não é, porque isso dá para a gente ter ideia, né? Deus não é ódio. Bom, isso é claro, isso é óbvio. Então, a teologia negativa, a teologia apofática, fala de Deus a partir daquilo que ele não é. Isso é muito próprio dos orientais e particularmente do pseudo Dionísio Areopagita. São Máximo, o confessor, segue essa linha numa obra chamada Ambígua, e depois dele também o nosso Gregório Palamas, quando comenta o capítulo 16 de São Lucas, versículo 23. A nuvem luminosa que cobriu com as sombras. E depois de responder à pergunta de João Crisóstomo, iniciando pelo verbo ergueu, dizendo que isso é a soberana vontade e liberdade de Deus, ele diz o que foi erguido? O véu da sua divindade. Creio que todos saibamos que no antigo templo de Jerusalém havia um local chamado Santo dos Santos, que era o local onde habitava a divindade. E esse local era coberto por um véu. Ninguém podia contemplá-lo, ninguém poderia adentrar além daquele véu, a não ser o sumo sacerdote que ia lá oferecer os sacrifícios. Então, Cristo, na transfiguração, segundo a resposta de Gregório Palamas, ele ergueu esse véu da divindade, esse véu que não permitia que o povo tivesse acesso à contemplação da divindade. Então, Cristo, na transfiguração, revelou-se de fato, né? Ergueu o véu da sua divindade e revelou a face de Deus. Este é o nosso segundo ponto de reflexão. A fonte da glória é invisível e a divindade permanece escondida mesmo que ela se manifeste. Nós falamos há pouco de luz incriada, luz que existe desde toda a eternidade no seio da própria Trindade. E essa luz incriada, seguindo a expressão paulina da primeira carta de Timóteo, capítulo 16, versículo 6, essa luz incriada é uma luz inacessível. Essa expressão, luz inacessível, pode ser interpretada, segundo a citação que eu acabei de dizer, de São Paulo, segundo uma teologia que os orientais chamam de teologia negativa, teologia apofática, que está presente principalmente no pseudo Dionísio Areopagita. Essa teologia negativa ou apofática, ela prefere falar de Deus e das coisas de Deus de uma maneira negativa. Prefere falar de Deus a partir daquilo que ele não é do que a partir daquilo que ele é. Porque você dizer, por exemplo, que Deus é amor, é uma afirmação muito abrangente, porque a concepção humana não pode imaginar o que é a totalidade do amor de Deus, uma vez que esse amor é infinito. Então, segundo essa teologia desenvolvida pelo pseudo Dionísio Areopagita, é melhor, talvez seria até mais correto, falar de Deus a partir daquilo que ele não é. Por exemplo, em vez de falar de Deus que é amor, ele prefere dizer em Deus não há ódio. Em Deus não há falta de perdão, né? Que aí sim dá para você ter uma ideia total, né, do que seria isso em Deus. Então é só uma forma de se fazer teologia. Essa linha apofática negativa também é seguida por São Máximo o Confessor, em sua obra chamada As Ambígua. E depois dele também é seguida por Gregório Palamas, o nosso teólogo deste momento, que comenta o capítulo 9 de São Marcos, no versículo 7, que fala da nuvem luminosa que os cobriu com sua sombra. Diz Gregório Palamas: mas o que é esta nuvem? E como que, sendo luminosa, ela pode cobri-los com uma sombra? Se ela os encobre com uma sombra, é por causa da transcendência deste esplendor. Da luz que os olhos dos apóstolos viram outrora,
os santos teólogos dão testemunho que ela é também inacessível. E o grande Dionísio, aqui ele cita o Dionísio Areopagita, ao afirmar que a luz inacessível, na qual se diz que Deus habita, é treva, acrescenta: é nela que nasce todo aquele que é digno de conhecer e de contemplar a Deus. Portanto, aqui ele confirma, citando São Paulo, que essa luz divina é inacessível, que permanece escondida em sua manifestação, inclusive no momento da transfiguração. Portanto, ele quer dizer que o caráter transcendente da luz divina se traduz mediante a imagem dionisiana, do pseudo Dionísio Areopagita, da treva. Ou, na iconografia, esse centro azul que está, né, na parte de trás do Cristo, né, envolvendo o Cristo. Né? A gente vê que tem vários tons de azul, do mais claro, indo para o centro, chegando ao mais escuro. Esse escuro seria a treva do pseudo Dionísio Areopagita, mas que treva não é uma coisa ruim aqui, né? Só é um símbolo dessa luz inacessível. Mesmo que Deus se manifeste, essa essência da divindade permanece ainda um mistério, ela permanece ainda escondida, mesmo na manifestação de Jesus Cristo. É algo que só teremos acesso na glória eterna, né, quando estivermos já de fato no face a face com nosso Senhor Jesus Cristo, no momento em que acontecer justamente a nossa Páscoa. A essência divina não pode ser vista aqui na Terra. É isso que o ícone quer dizer, né? É isso que esses teólogos orientais querem dizer. A carne, no momento em que resplandece com a glória da divindade, continua sendo, inclusive, o véu que não nos permite contemplá-la. Portanto, podemos ver algo, é como que uma antecipação daquilo que será a glória divina, mas ainda não é a totalidade da glória divina. Isso também é um aspecto aí revelado no mistério da transfiguração e muito bem interpretado, inclusive, na iconografia. Passemos agora, caros irmãos e irmãs, ao nosso momento de Lexio Divina sobre a fé de São Pedro. E hoje nós trataremos o tema do medo ou da falta de fé, ou daquele sentimento que é justamente contrário, é um obstáculo à nossa fé. Para isso, tomemos o versículo 7 do capítulo 17 de São Mateus, onde podemos ler: Jesus se aproximou, tocou-os e disse: levantai-vos, não temais. Quantas vezes, caros irmãos e irmãs, nas Sagradas Escrituras o Senhor nos suplica a não ter medo? Diz uma tradição judaica que são mais de 360 vezes, ou seja, uma vez para cada dia do ano. Isso porque o homem, o ser humano, desde que entrou em convivência com o maligno, aquele que nos separa de Deus, lá no primeiro jardim do Éden, ele é habitado pelo medo. Eu tive medo porque estou nu e me escondi, responde piedosamente o homem, Adão, ao Senhor que o procura, lá no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 10. E o que é mais paradoxo neste medo nativo que todos nós experimentamos, é que ele é despertado em nós, tanto em Gênesis 3 quanto na Transfiguração, pela proximidade de Deus. Ora, temer os múltiplos perigos que nos ameaçam, isso revela ter bom senso, mas que nos amedronte a presença de um Deus Criador, de um Deus que é Pai, que nos chamou à vida e quer manter a nossa vida na eternidade, ter medo disso está além de qualquer raciocínio e nos mostra que o medo ainda é uma tentação que sempre nos espreita. Pedro e os apóstolos, na Transfiguração, não são exceção a esta tendência da nossa condição humana. E por isso Jesus, cada vez que lhes aparece na glória de sua divindade, deve tentar erguê-los e tranquilizá-los. Isso nos permite compreender que, para além das boas razões que teríamos para ter medo de algo, e também das motivações ruins que às vezes encontramos,
a verdadeira origem do medo reside na falta de fé. Entretanto, como fez para nós o oráculo de Isaías capítulo 43, Deus dedica-se a nos tranquilizar, tentando nos convencer de que a sua onipotência sempre vigia ternamente sobre a nossa fraqueza e que a sua solicitude para conosco de fato não tem limites. Por que então não ter confiança? Por que tem medo daquilo que pode vir do próprio Deus? Por que não ouvir essa voz poderosa, como o rugido de muitas águas, que sabe fazer-se tão terna para nos revelar a única razão do seu amor? És precioso aos meus olhos, és honrado e eu te amo, como diz a profecia de Isaías, capítulo 43, versículo 4. Façamos agora a nossa reflexão do dia sobre os apoftegmas dos padres do deserto, com o tema da oração contínua. A frase de São Paulo, orai sem cessar, contida na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, há muito tempo interpelava os monges. Eles buscavam justamente corresponder a esse mandamento do apóstolo. Se essa foi a sua preocupação, a princípio, é porque eles sabiam que a experiência da oração não é nada fácil. Diz um apoftegma de Abba Agatão. Os irmãos perguntaram a Abba Agatão: Abba, qual é, entre todas as boas obras, a virtude que existe maior esforço, maior labor? Respondeu-lhes Abba Agatão: Desculpai-me, julgo que não há labor, não há esforço comparável ao esforço da oração a Deus. Porque todas as vezes que o homem deseja orar, tentam os inimigos arredá-lo, afastá-lo, pois eles sabem que só impedirão a caminhada do monge desviando-o da oração. Para qualquer outra obra que o homem assume para si, se nela persevera, ele adquire a tranquilidade. Mas para a oração, até o último suspiro haverá necessidade de lutar. Portanto, esses antigos monges do deserto eram muito conscientes de que a oração é, em primeiro lugar, um combate, um esforço, um labor. Além disso, eles são muito realistas e sabem que o homem não é um anjo, que ele tem um corpo e que esse corpo precisa ser alimentado. Por isso, o homem deve trabalhar para sobreviver. Assim, nós vemos os antigos monges do deserto darem lições àqueles que eram chamados de euquitas. Era uma ramificação monástica, herege, e euquita significa aqueles que rezam, os orantes. Esses monges euquitas eram um grupo que tomaram ao pé da letra esse preceito do apóstolo de orar sem cessar e pretendiam rezar continuamente. E na sua mentalidade, esse orar sem cessar os dispensava de qualquer tipo de trabalho, de qualquer tipo de responsabilidade com relação à própria subsistência. Para compreendermos um pouquinho melhor o que eram esses euquitas, vejamos este apoftegma de Abba Silvano. Um irmão foi encontrar-se com Abba Silvano no Monte Sinai, e vendo que os seus discípulos trabalhavam, ele diz então ao ancião: Não trabalheis pelo alimento perecível, como diz o Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 17, como se fosse um pentecostal hoje, né? E continua dizendo: Maria, com efeito, escolheu a melhor parte, que era a contemplação. O ancião diz então a um outro discípulo seu: Zacarias, vem aqui, dá a este irmão que veio nos visitar um livro e coloque-o numa cela onde não há nada, onde não existe, não tem nada. Quando então chegou a hora nona, aproximadamente às 3 da tarde, que era o horário normal da refeição desses monges do deserto, quando chegou então a hora nona, esse irmão que veio fazer a visita estava com os olhos fixos na porta para saber se não viria alguém bater na porta
para buscá-lo para a refeição. Mas como ninguém o chamava, ele então se levanta e vai ao encontro de Abba Silvano e lhe diz: Os irmãos não comeram hoje, Abba? E o ancião lhe responde: Sim. Ele então pergunta: Ué, por que não me chamaram? E o ancião lhe responde: Ora, porque tu és um homem espiritual e não tens necessidade deste alimento carnal. Quanto a nós, que somos carnais, temos que comer e é por isso que nós trabalhamos. Tu escolheste a melhor parte, como disseste. Tu leste o dia inteiro e não queres comer esse alimento carnal. Tendo ouvido essas palavras, o irmão fez uma metania, um exame de consciência, caiu em si e disse ao Abba: Perdoa-me. O ancião, Abba Silvano, então lhe diz: Com certeza, a própria Maria tinha necessidade de Marta. E é, de fato, graças ao serviço de Marta que Maria foi louvada. Vemos aqui, irmãos, que a questão, o problema, então, e a arte espiritual consistia em conciliar o trabalho manual tão importante para a subsistência daquelas comunidades com a exigência da oração contínua, que era algo que esses monges tanto buscavam, né? O mandamento do apóstolo. Como fazer? Alguns irmãos um pouco mais astutos haviam encontrado um truque para orar sem cessar, como diz este apoftegma de Abba Lúcio. Certa vez, alguns monges chamados euquitas, ou seja, aqueles que rezam, chegaram até Abba Lúcio, no Enaton, e este, Abba Lúcio, lhes perguntou: Qual é o vosso trabalho manual? Eles responderam, os euquitas: Nós não fazemos trabalho manual, mas como manda o apóstolo, rezamos sem cessar. Abba Lúcio então lhes diz: Então, vocês também não comem? E eles responderam: Sim, comemos. E o ancião retrucou: Quando, pois, estáis comendo, quem é que reza por vós? E eles não encontraram uma resposta que pudessem lhe dar. Disse-lhes então Abba Lúcio: Perdoai-me, eis que vós não realizais aquilo que dizeis. Hei de vos mostrar que, embora eu faça o meu trabalho manual, eu também rezo sem cessar. Estou sentado diante de Deus, enquanto vou umedecendo meus ramos, e ao tecer os meus ramos eu digo: Compadecei-vos de mim, ó Deus, segundo a vossa grande misericórdia, e conforme a vossa grande comiseração, apagai a minha iniquidade. Não é isto uma oração? E os euquitas responderam: Sim. Então Abba Lúcio continuou: Depois de assim trabalhar e rezar o dia inteiro, tenho mais ou menos 16 dinheiros, e destes dou 2 como esmola na porta, e os outros eu os emprego na minha própria alimentação, na minha própria subsistência. Aquele que recebeu os 2 dinheiros, este reza por mim enquanto eu estiver a comer ou a dormir. Assim, pela graça de Deus, se realiza em mim aquela palavra do apóstolo: rezai sem interrupção. Muitas coisas interessantes nesse apoftegma, mas eu acho importante enfatizar na segunda parte que algo que mostra como que esses monges oravam durante o trabalho. Era uma oração do coração, uma oração muito simples, que deixava o espírito livre para o trabalho. É muito interessante notar a expressão no apoftegma: estou sentado diante de Deus, referindo-se ao tempo que o monge passava trabalhando. Trabalhar é estar sentado diante de Deus, para estes monges. Mas é verdade que essa solução pode parecer um pouco ingênua para alguns, não satisfazia a todos os monges. Existem, por isso, outros apoftegmas que nos dão uma pista um pouco melhor sobre como era essa conciliação de trabalho e oração, como que era essa oração ininterrupta destes antigos monges. Diz um apoftegma da série Anônima: Os anciãos diziam que de um irmão
que ele não deixava jamais o seu trabalho manual, que a sua oração subia continuamente diante de Deus e que ele era também muito humilde e muito estável no seu estado de vida monástica. Vejam que interessante. O apoftegma diz que este monge jamais deixava o seu trabalho manual e que, ao mesmo tempo, a sua oração subia continuamente diante de Deus. Um pouco estranho, mas na verdade isso quer dizer que, além das palavras, existe uma oração do coração, uma orientação do coração para Deus, que pode ser inclusive sem palavras, multiplicando aquilo que eles chamavam de meletai, literalmente exercícios de oração, ou para entendermos hoje, jaculatórias, multiplicando os meletai, as jaculatórias, esses monges alcançavam uma oração simples, uma oração do coração. É desta forma que o coração vigia. Neste sentido, São Basílio Magno, inclusive, distinguirá as orações e a oração. Ele diz que as orações, os exercícios de oração, os meletai, as jaculatórias, as práticas ativas de oração. Né? Então, as orações nos concedem a graça da oração, a oração contínua, a oração como um estado de vida. Esta graça da oração contínua acontece em nós quando o amor de Deus se estabelece na morada do nosso coração. É neste sentido que se deve ouvir muitos pequenos apoftegmas, que por serem muito curtos, acabam sendo menos claros. Como este outro apoftegma também da série anônima. Um ancião disse: se um monge reza somente quando está de pé para a oração, ele não reza de forma alguma. Ou seja, se alguém reza somente naqueles momentos oficiais de oração, ele ainda não adquiriu a verdadeira oração, que é a oração do coração. Essa oração ininterrupta, que mesmo estando entre outras ocupações, ainda há um coração voltado constantemente para Deus. Essa é a forma como os monges entendiam o mandamento do apóstolo de orar sem cessar. E que era, inclusive, no surgimento do monaquismo, a grande radicalidade do Novo Testamento, uma vez que já não era possível viver-se o martírio, né, que era uma época justamente anterior à vida monástica, né, doar literalmente a vida por Jesus Cristo e pelo anúncio do Evangelho. Então, a radicalidade evangélica tornou-se esse orar sem cessar, esse estar constantemente em contato com a palavra de Deus e, por meio dela, em contato com o próprio Deus. Terminemos com a nossa oração do dia. Ó Pai, que conheceis minhas necessidades e vigiais sobre mim, em vossa ternura não deixai instalar-se em mim a iniquidade e o medo que corroem minha vida e me impedem de reconhecer a vossa benevolência. Ponde em meus lábios o louvor que abre meus olhos e dilata meu coração na celebração das maravilhas do vosso amor. Fazei crescer em mim a confiança filial, que permite olhar o outro como um irmão e não como um rival. E fazei que tal confiança me ensine a esperar sempre em vossa bondade, pois sois o meu Pai, que me ama muito além de toda compreensão. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Até o nosso próximo encontro.